nos faz pensar e refletir, analisar, meu Deus, até que ponto nós estamos dispostos mesmo a ter um coração igual ao teu. Mas nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos ajude a ser cada dia melhores, a aprender com tua palavra, que foi falado agora há pouco, que é viva e eficaz, que é capaz de separar alma e espírito. Ela é eficaz, é capaz de transformar e renovar a nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor revele esta noite a tua palavra para nós. Revela-te através das letras que estão escritas na tua palavra, Senhor, que ela seja viva para transformar a nossa vida nessa noite, a nossa mentalidade, a nossa linguagem e o nosso comportamento. Em nome de Jesus. Senhor, usa-me como um canal do Senhor, como uma ferramenta do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos para começar uma série de ministrações sobre encontros com Jesus, né, amor? Encontros com Jesus. Mas antes de começar essa série de ministrações, eu quero trazer o entendimento de algumas coisas que eu julgo muito importantes para nós sabermos, para podermos aplicar a palavra de Deus na nossa vida, para podermos, tendo entendimento de algumas coisas, sabendo de algumas coisas que são bem importantes sobre a nossa mente, sobre o nosso cérebro. Então, antes de começar isso, eu quero trazer esse entendimento, essa clareza para nós, para mim, para você, sobre essas coisas que são importantes, sobre o cérebro, sobre a mente, e qual é a relação que existe entre a meditação bíblica, entre a leitura da palavra e a transformação da nossa mente. Porque há muitos anos a gente vem falando, né? Leia a Bíblia, estude a palavra, medita na Bíblia. E acho que desde que nós começamos a igreja, a gente vem falando isso. E eu sei que é difícil. A vida de todo mundo está assim corrida, a vida de todo mundo está atribulada, né? E a gente tem dificuldade para dar uma parada, para um momento específico de leitura da Bíblia, de oração, né? De coisas que melhorem a nossa vida espiritual. Eu sei que é difícil para mim, é difícil para o pastor, para todo mundo. Mas eu quero trazer hoje um entendimento, uma clareza. E eu quero que você saia daqui hoje, você que está ouvindo pela internet, participando conosco, eu quero que você saia daqui hoje entendendo por que você precisa meditar na palavra. Que transformação é essa que ela gera na nossa mente? A leitura, a meditação, que fala que renova a nossa mente, tem até um texto bíblico que fala, né, Romanos 12, que ela renova a nossa mente. Então eu quero trazer hoje para você aqui esse entendimento. Por quê? Como que isso acontece? E eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso, para você chegar na sua casa, começar hoje já a ler a Bíblia. Talvez isso vai te dar esse desejo, esse entendimento, e vai te dar consciência para que você comece a fazer isso o mais rápido possível. Então eu quero falar um pouquinho sobre como que é a nossa mente. Como que funciona o nosso cérebro e a nossa mente. Cérebro e mente é a mesma coisa? Não. São duas coisas que andam juntas. Nosso cérebro é a parte física, é a estrutura física da nossa mente. Então eu quero trazer hoje aqui para nós como que é que a nossa mente é criada, como que foi construído o nosso cérebro, lembrando que ele é a base física da mente. Como que foi construído o nosso cérebro ao longo da vida.
Então, o nosso cérebro começou a ser construído antes do nosso nascimento, lá quando a gente estava ainda sendo gerado. Aliás, o nosso cérebro é o primeiro órgão, né, que é construído quando uma mulher está grávida. A primeira coisa que se forma é o cérebro, até porque é do cérebro que manda comandos para as outras partes, né? Então, o cérebro é o primeiro órgão, ele é um órgão que é formado. Começa desde antes, então, do nascimento, lá na gestação. Lembrando que ele é o controle do nosso corpo, é uma estrutura que faz parte ali do sistema nervoso. Ele é um órgão, né? Então, como que ele é formado? Primeiramente, as crenças que nós temos, desde os nossos pais lá, aquilo que eles criam, aquilo que eles passaram para nós como crenças, como verdades, é aquilo que vem formando o nosso cérebro. Aquelas crenças, aquelas ideias que eles vão passando ali, a maneira como você vai sendo tratado aqui dentro, a maneira como você vai ouvindo as coisas aqui dentro, as sensações que você vai tendo durante o tempo que você está lá no ventre. Se acontece aqui fora, da sua mãe está aflita, sendo espancada, brigando, vivendo uma vida tumultuada, a criancinha está lá sentindo, certo? E está ali sendo formado aquele cérebro ali, cheio também de tumultos. Porque o que é ali? É um monte de, vamos colocar assim, um monte de fiozinho elétrico, um passando por cima do outro, assim, ou por baixo, por cima, um para lá, outro para cá, que faz conexões uns com os outros que se chamam sinapses. Por isso, porque eles são tudo juntinho, ali, um fiozinho em cima, outro embaixo, outro atravessado, assim e tal. Por isso que quando a gente toma, por exemplo, um remédio que atua lá no sistema nervoso central, esses remédios controlados, esses faixa preta, por isso que eles têm um efeito colateral que às vezes arruma uma coisa e estraga a outra. Porque são tudo ali, ó, passando um por dentro do outro. Então, quando é para resolver esse aqui, mas encostou nesse aqui, já deu um ciricutico ali, e aí acontece às vezes de resolver uma coisa e estragar a outra, faz mal, dá um efeito colateral, que é tudo muito juntinho ali. Então, as crenças que a gente foi recebendo ao longo da vida, que são aquelas crenças que são formadas desde a nossa infância, desde o ventre, elas vão se solidificando, se fortalecendo ao longo da vida, ao longo da gestação, depois do nascimento, do crescimento. E elas vão sendo sedimentadas ali com aquela rigidez que vai dando estrutura para o nosso cérebro, para os nossos pensamentos, que faz parte, né, do nosso cérebro. E isso pode... Uma das coisas, né, que forma ali são as crenças. E tudo que você recebe ali durante a gestação e durante o seu nascimento e crescimento ao longo da vida. Aí você vai crescendo, passa a infância, passa a adolescência. Tudo que você recebeu ali ajudou a formar o seu cérebro e a sua mente. Então, tudo que você pensa hoje sobre você mesmo é o que você recebeu desde que você foi gerado. Tudo que você pensa sobre os outros, também. Tudo que você pensa sobre o mundo, também. Tudo que você pensa sobre Deus, também. Agora você pensa comigo. Se foi tudo isso que nós recebemos desde a nossa gestação, que foi fazendo esse complexo que é o nosso cérebro e a nossa mente, e a gente nem sempre crê naquilo que deve, né? Nós não aprendemos só aquilo que é bom, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não foi boa, certo? Então, se é tudo isso aí, a nossa identidade também foi formada aí. Imagina comigo, quanta construção mal feita tem aí no nosso cérebro? Quanto caminho mal estruturado tem na nossa mente? Quanta mentira solidificou a nossa mente a respeito de mim mesma, do outro, do mundo?
da igreja, os mitos que a gente aprendeu ao longo da vida, porque nós aprendemos muita coisa ao longo da vida. Do pai, da mãe, da escola, do amigo, do vizinho, dos cuidadores, de tudo e de toda a experiência que você também teve com você mesmo. Então isso tudo formou o nosso cérebro e a nossa mente. E lembrando que o cérebro é a parte física da mente. Então toda a verdade que eu recebi, tudo que foi verdade, que foi bom, que foi real, criou caminhos de liberdade para você e para mim. Mas toda mentira que foi colocada na nossa mente criou labirintos de fortalezas que nos aprisionam. E são essas prisões aí que a gente precisa tratar quando a gente vai lá no psiquiatra, no psicólogo. São essas prisões, essas mentiras solidificadas dentro de nós que causam doença no nosso cérebro e na nossa mente. Até há pouco tempo atrás, a ciência, que tem muita coisa aqui, ó, ligada com a Bíblia. Aliás, eu vou ler daqui a pouco um texto aqui para nós que a gente vai entender o quanto a ciência ela tem a ver, tem envolvimento com a Bíblia. Tudo está aqui. A ciência está descobrindo coisa hoje que se tivesse olhado aqui, já teria descoberto há muito tempo, porque está aqui. Então tem a ver, a Bíblia tem a ver com a ciência tem a ver com a Bíblia. Quando eu comecei o curso de psicologia, uma pessoa crente perguntou assim para mim: você não tem medo de fazer psicologia e perder a fé? Aí assim, uma resposta simplista, eu disse assim: não, a minha fé é enraizada. A minha fé é firmada em Deus de um tanto. Foi tão inculcada na minha mente que eu acho que eu não vou deixar ela nunca. Beleza. Mas conforme eu fui estudando, porque é ciência, e eles muitas vezes tentam mostrar para você, tentam até para provar a sua fé mesmo, tenta dizer para você que a ciência ela sobrevive sem Deus e que a gente nem precisa dele não. Que a ciência mesmo pode resolver tudo. Só que não. Quanto mais eu fui estudando, e estudo até hoje, todo dia, porque o meu trabalho exige, porque eu gosto de estudar. Quanto mais eu estudo, mais eu creio em Deus. Quanto mais eu leio o que a ciência está transformando e descobrindo, mais eu creio em Deus. Quanto mais eu creio, eu vejo o estudo e vejo que está aqui, ó. Tudo que a ciência está descobrindo está aqui. Então, até há pouco tempo atrás, pensava-se, estou falando de ciência agora, pensava-se que o cérebro era uma estrutura inflexível, que com o passar do tempo ela ia só se deteriorando. Estou falando de cérebro, tá? Da parte estrutural da física. Mas hoje, desde 1948, 50, por ali, a ciência descobriu a neuroplasticidade. Eu vou explicar aqui para você o que é. A neuroplasticidade é também conhecida como plasticidade neuronal ou plasticidade cerebral. Ela é a capacidade do cérebro, estou falando da estrutura, de se adaptar e mudar suas estruturas e as suas funções em resposta a experiências e estímulos. Vou explicar, tá? Essa adaptação ela pode envolver criação de novas conexões, sinapses, o fortalecimento do que já existe e permite que o cérebro aprenda, se recupere de lesões e se ajuste a novas situações. A ciência descobriu isso em 1948, a neuroplasticidade. Ou seja, eles descobriram que a mente nossa é plástica, a nosso cérebro pode mudar até a estrutura dele. Se tiver estímulo e se tiver algumas outras coisas que eu vou ensinar aqui para você hoje. Olha só. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. E nós vamos ver o que a Bíblia diz aqui.
através do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, eu suplico que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e o costume deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ali, nessa tradução que está aqui, não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo aqui na Bíblia está dizendo que pode existir uma renovação do nosso entendimento, da nossa mente, pode ser transformado através da palavra. Ele já estava mostrando aí que existe sim uma forma de nós sermos transformados, da nossa mente ser renovada. E a ciência em 1948 vem descobrir isso que ele está falando aí. E então, os nossos pensamentos estão envolvidos em tudo isso. Então, o que eu penso, desde que eu venho, desde que eu nasci, faz parte da minha mente. O que você pensa a respeito de você mesmo? O que você pensa a respeito do outro? O que eu penso a respeito de Deus? Tem gente que não consegue enxergar Deus como pai, porque teve uma paternidade tão ruim, que não consegue chamar Deus de pai, não consegue nem falar pai para Deus, porque pai carrega um peso tão grande, tanta frustração, de tanto horror. Como é que eu vou chamar um cara de pai, se o meu pai foi um horror na minha vida? Então, o que eu penso tem a ver com como que eu vejo o outro, como que eu vejo Deus, como que eu vejo o mundo, como que eu vejo a mim mesma. Aliás, quando a gente olha para a gente, pensa a respeito da gente e a nossa estima está ruim, nossos pensamentos são negativos a respeito de nós mesmos, é a formação da nossa mente, aquilo que a gente recebeu. Porque muitas vezes a gente recebeu desde pequenininho: você é feio, você é gorda, você é isso, você é aquilo. Não presta para nada, inútil. Olha que palavra, inútil. Nunca vai ser ninguém na vida. Então você cresce achando que você é um inútil. Você não vai servir para nada. Aí você vai para os relacionamentos da vida se sentindo um inútil, um imprestável. Vai para o trabalho, não consegue se dar bem em lugar nenhum. Porque o que eu penso a respeito de mim? Que eu nunca vou me dar bem na vida. Então a gente cresce com essa mentira, com essa fortaleza dentro de nós. E é tão rígido isso, é tão forte isso, que a gente leva para a vida. Para todos os relacionamentos, para todas as nossas experiências de vida, a gente leva. Então, a nossa mente é esse complexo, é um resultado de uma construção desde pequeno de caminhos que foram construídos ao longo de toda a nossa vida. Então foi descoberto a neuroplasticidade, que é possível a nossa mente ser mudada, o nosso cérebro, até a estrutura do cérebro pode ser mudada. E esses caminhos que foram criados dentro de nós, essas construções, fortalezas, são caminhos que podem ser por onde nós vamos caminhar, positivo, ou por onde nós vamos ficar aprisionados na vida, que é o negativo. Quando eu falo aqui de pensamento, vamos ver Provérbios 4:23. Vamos ver o que diz lá sobre pensamento. Que faz parte também da nossa mente, do nosso cérebro.
4:23. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A minha Bíblia aqui, essa versão, diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E uma outra tradução mais atualizada ainda diz assim: cuidado com aquilo que você pensa, porque isso dirige a sua vida. Então o que eu penso, de fato, controla a minha vida. Porque se eu penso que eu não sou nada, eu não vou prestar para nada. E Mateus 6:22-23 também fala um pouco sobre pensamento. Só para mostrar para você como o pensamento é importante. Mateus 6:22-23. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina o seu corpo. Quando os olhos são bons, todo o seu corpo tem luz. Mas quando os seus olhos são maus, seu corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é escuridão, como é profunda essa escuridão? Se porém os teus olhos, forem 22, amor. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Está falando dos olhos. Mas, vamos compreender isso. Eu olho e eu assimilo, imagino, identifico com aquilo que eu penso. Então, se o meu olho é bom, se o meu pensamento, a minha mente é positiva, é boa, eu vou olhar e vou ver luz, vou trazer luz, vou olhar com luz. Mas se os meus olhos forem maus, se a minha mente está cheia de mentira, cheia de fortaleza, cheia de coisa negativa, eu vou olhar e vou olhar com escuridão. Então, olha como os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, aquilo que tem na mente é uma coisa muito importante. Então, a verdade que está na nossa mente cria caminhos de liberdade. A mentira, as fortalezas, criam fortalezas que nos aprisionam. Olha que importante isso. E João 8:32. Enquanto vocês acham aí, pensa comigo. Quantas fortalezas, existem construídas na nossa mente e quanto trabalho vai demandar para a gente desconstruir essas fortalezas e construir novos caminhos, novas construções. Por isso, então, que a gente fala tanto que a gente precisa da palavra. Porque domingo a domingo aqui, ouvindo, não é suficiente para desconstruir todas as fortalezas da nossa mente. Até porque às vezes a gente vem aqui e acontece tanta coisa que às vezes a gente nem consegue assimilar muito o que está sendo falado. Mas quando a gente lê, quando a gente medita e entende o que a gente está vendo aqui, vai desconstruindo a nossa fortaleza, as coisas negativas que tem aqui, e vai construindo novos caminhos. Renovando a nossa mente pela palavra, reconstruindo caminhos de mentira por verdade. João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha aí que maravilha esse texto. Liberta por quê? Porque muda a mente, porque derruba fortalezas, porque transforma a mentira em verdade do que está aqui. Então, imagina quanta coisa negativa, quanta construção
quantos circuitos disfuncionais tem no nosso cérebro e na nossa mente, né? Olha lá, Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Porque muda a mente. Porque transforma a vida da gente. Então, desconstruir essas fortalezas é muito possível. Mudar a nossa mente e até mesmo o nosso cérebro, o complexo do nosso cérebro e da nossa mente é possível. Mas não é um caminho fácil e nem é tão simples. Por isso leva tempo, por isso leva a leitura da palavra, por isso leva a oração, por isso leva a se derramar na presença de Deus, por isso leva até muitas vezes, a gente precisa às vezes de ajuda, até profissional. Precisa às vezes de um psiquiatra, precisa às vezes de um psicólogo, precisa às vezes de um médico, porque às vezes são coisas tão profundas que causaram transtornos emocionais. Então, por isso que a gente não deve fugir dessas coisas também. Porque às vezes a gente vai precisar. Estou falando isso porque tem gente que acha que a gente só resolve tudo na oração e na Bíblia e acha que depressão e ansiedade é falta de fé, é falta de Deus. Transtornos é falta de Deus. Não é. Às vezes a pessoa está ali firme com Deus e tem uma depressão. Está firme com Deus e tem um transtorno de ansiedade. Está firme com Deus e tem vontade de morrer. Por quê? Porque existe um cérebro físico e existe uma mente que é muito complexa. É um emaranhado, isso mesmo. Eu coloquei aqui assim, ó. Achei interessante isso aqui, ó. É uma engenharia divina, um complexo, né? Que é a nossa mente. Então, portanto, renovar a nossa mente é esse processo aí de transformação de mentiras em verdades, de prisões em liberdades, a partir da plantação da semente do Evangelho. Então, muitas vezes eu acho que eu sou uma inútil, que eu não presto para nada, que eu não vou ser nada na vida. Aí eu venho na Bíblia e leio um dia lá assim, que a Bíblia diz assim: você é mais do que vencedora naquele que te deu vitória em Cristo. Porque Ele morreu e Ele ressuscitou, Ele venceu e te deu poder de vencer também. Te deu capacidade de vencer também. Então você vai lendo essas verdades da Bíblia, a semente aqui do Evangelho, e ela vai transformando a mentira, a fortaleza que está aqui dentro, em verdade. Vai transformando a prisão que está aqui dentro em liberdade. Por isso que a Bíblia transforma. E a neuroplasticidade acontece. A gente se habitua a um novo pensamento, a uma nova situação, a uma nova descoberta em Deus. E a gente pode mudar a qualquer momento da vida. Então, por isso a importância também de criar as nossas crianças, a gente insiste muito nisso, desde pequenininho, na palavra. Porque se o Christian, se os seus filhos, Val, se os seus netos, Júnior, ouve desde pequenininho que eles são vencedores em Cristo, que eles são muito mais do que vencedores e que eles são a criação, a imagem e semelhança de Deus. Imagina isso sendo plantado, essa sementinha, desde pequenininho na cabeça deles. Eles crescem empoderado em Deus. Não é orgulho, não. É empoderado em Deus, em conhecimento da palavra. Por isso a importância deles serem ministrados na palavra de Deus. Você lê Bíblia para o seu filho. Eu me achava uma idiota quando eu comecei a ler Bíblia para os meus bebês com 5 dias de vida. Peguei um texto da Bíblia, que o meu pastor tinha falado assim: começa a ler a Bíblia para ele desde o primeiro dia de vida. Quando ele viu o meu bebê pela primeira vez, já tinha uns dias, perguntou: já está lendo a Bíblia para ele? Eu falei: não. Ele falou assim: tá atrasada. Você lembra quando ele falou
sobre orar pelos filhos. Orar antes de tê-los. Comece a orar pelos seus filhos desde já. Poxa, mas agora que é a hora, né? É agora que é a hora de orar por eles. Aí eu peguei um texto lá da Bíblia, falei, o que eu vou ler para essa criança de 5 dias de vida? Tem que ser o quê? Uma história de Noé, de Abraão, sei lá? Eu peguei lá um texto, li um versículo só. E comecei a encucar na cabecinha dele. Ele ficou quietinho assim, escutando, mas eu me senti tão boba. Lendo a Bíblia para uma criancinha. Mas eu comecei a fazer aquilo em obediência ao pastor. Ele falou uma coisa, eu achei que era uma coisa boa e obedeci. E comecei a ler todos os dias a Bíblia e fazer devocional com eles. Quando eles aprenderam a falar, as palavras que eles falavam eram versículos inteiros da Bíblia. E a gente levava eles a decorar os versículos, colava uma estrelinha. Cada versículo decorado era uma estrelinha brilhante no céu do quarto. Então o quarto tinha umas nuvens e a gente colava estrelinha nelas, assim, cada versículo decorado. Um cartolino. E quando eles cresceram e já tinham um pouco mais de idade, eles eram capazes de citar textos bíblicos e de desenvolver aquele texto de uma maneira que a gente ficava assim. Aí você pode pensar assim, mas cadê eles, pastor? Tudo isso valeu a pena? Valeu. É uma estrada pavimentada. Uma semente que nunca vai sair do coração deles. E que vai brotar no momento certo. E que vai ser mais fácil porque a estrada já está pavimentada. Entende? E quando a Bíblia diz assim, ensina o seu filho no caminho que deve andar, ele nunca vai se desviar dele. Não significa que no trajeto inteiro ele não vai sair do caminho de Deus. Significa, olha como a gente tem que entender a Bíblia, que ele vai voltar para o caminho do Senhor. Sem dúvida, porque a semente está ali. Então isso é uma coisa que nem precisa se preocupar. Eu tenho aqui para vocês vou pedir aqui pro Val, me ajuda aqui. Eu pedi aqui para comprar uma massinha. Eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Vocês da internet vão só saber. Mas não vai terminar hoje. Vai começar hoje a dinâmica e vai terminar na semana que vem. Então, vocês duas têm que estar aqui semana que vem. Dá uma cor para cada um. Eles podem escolher a cor da massinha que eles querem. E você guarda bem a cor que você escolheu, porque domingo que vem você vai pegar a mesma massinha da mesma cor, tá? Inteira, pode ser. Dá, né, para todo mundo? Depende da cor que escolher. Como assim? Dá sim, todo mundo escolher cor diferente. Ah, não, tem que ser diferente. Aí cada um pega uma massinha. E já vai abrindo sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Eu estava vendo esse texto que você falou de não é falta de Deus. Jesus lá no Getsemane, ele falou, a minha alma está angustiada até a morte. Né? Bem lembrado. As crianças, depois a gente dá massinha para vocês. Apocalipse capítulo 10, versículos 9 e 10. Qualquer um? Não. Não? Vou pegar amarelo. Toda preta. Ó, deu certinho, hein? 10, Apocalipse 10, 10 e 11. 9 e 10, aliás. Você pode pegar essa massinha, pode amassar ela, pode ficar aí manuseando ela. Vai vendo aí como ela tá meio melequenta, né? Tá meio grudenta, parece. Acho que não certo. Mas vai aí amassando ela ao longo aí da ministração.
pode fazer o que quiser com ela aí, boizinho, bolinha, qualquer coisa, desde que você lembra depois na semana que vem o que você fez para não esquecer. Tá, vamos lá. Apocalipse capítulo 10, versículos 9 e 10. Então eu falei aqui por que a gente precisa da palavra, certo? A gente precisa para mudar a nossa mentalidade, renovar a nossa mente e trocar mentiras por verdades, trocar prisões por liberdade, porque a palavra de Deus é a semente do evangelho que transforma a nossa mente. Agora eu vou mostrar aqui para você como é que a gente deve ler e meditar na palavra. Apocalipse capítulo 10 conta uma historinha aqui de um anjo, apóstolo João, que estava escrevendo o livro de Apocalipse, que escreveu, aliás, o livro de Apocalipse, estava tendo uma visão aqui, nesse capítulo. Presta atenção. Ele viu lá um anjo muito poderoso, muito grandão, que veio e desceu do céu. Ele tinha um pé dentro do mar e outro pé na terra. Era assim um enorme. Mas eu não quero entrar nesse anjo agora não. Então eu quero dizer aqui no versículo 9 e 10, que a voz que falou com ele, falou uma voz do céu com o apóstolo João, e falou para ele, ó, aquele anjo ali grandão, ele está com um livrinho aberto na mão. Você vai lá e pega o livrinho. Aí o apóstolo João ali no meio daquela visão que ele estava tendo, ó, versículo 8, a voz do céu falou comigo, vai e pega o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então o apóstolo João diz assim, então eu me aproximei do anjo e pedi para ele o livrinho. E o anjo falou assim para ele, pega o livrinho e come. Olha só que coisa esquisita. E ele falou assim, o anjo, ele vai ser amargo no seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel na sua boca. Eu peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, mas quando eu engoli, ele ficou amargo no meu estômago. Imagina que visão. E lá no anjo pediu um livrinho da mão dele que estava um livrinho aberto. E ele chegou a pedir, o anjo, me dá o livrinho. O anjo falou assim, pega o livrinho e come. E ele pegou o livrinho e comeu. Ele falou, quando você puser na boca, dentro da sua boca vai ser bem docinho, igual o mel, mas quando cair no estômago vai ser amargo. E o que eu quero falar hoje com esse texto aqui? Pegue e coma. Eu quero dizer para você que esse livrinho aqui não é a Bíblia que nós temos hoje. Ela é uma parte das Escrituras. A gente não sabe nem qual. Há quem diga que era uma parte do livro de Daniel. Não sei. Mas não importa agora que livro que era, que parte da Bíblia que era, que parte do pergaminho que era. Não era uma Bíblia, era partes da Bíblia que foram escritas, que depois juntou tudo e virou Bíblia. Manuscritos. Então ele pegou esse livrinho e comeu. Como é que a gente tem que ler a Bíblia hoje, trazendo para a nossa realidade? A gente tem que comer o livrinho. Não é só pegar um texto aqui. Vou ler hoje o capítulo 7 de Apocalipse, porque a pastora falou que tem que ler. Ah, então eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprar na terra e o mar em que lá. Aí eu vou lá trabalhar, nem sei o que eu li. Não é assim que a gente lê Bíblia. A Bíblia, segundo o que eu quero te falar hoje, a gente tem que comer. Como é que come a Bíblia? Não é pegar, arrancar a página aqui e mastigar, não. Eu estou falando sobre metabolizar aquilo que você está lendo. O que acontece dentro de nós quando a gente come comida, quando come qualquer coisa? Acontece o metabolismo, né? Que é o conjunto de químicas que acontece ali dentro da gente ao longo da nossa digestão, que vai mandar nutrientes para o corpo, para o sangue, para o cérebro, para todo lugar do corpo, e o que não presta vai ser jogado fora. Metaboliza a comida. Tudo que a gente come é metabolizado. Por isso que existem doenças que chamam doenças metabólicas. Por exemplo, diabetes do tipo 2, obesidade, doenças metabólicas,
Acontece porque é mal metabolizado, porque a gente come coisa que não deve, por isso que a gente fica doente. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que metabolizar ela dentro de nós. A gente não lê por ler, a gente lê meditando naquilo que a gente está lendo. Nem que você leia um versículo só, mas você lê e fica encucando aquilo, e lembrando daquilo, e buscando outras coisas que falam sobre aquilo. Vai lá na internet, no Google, ele vai lá dar para você todos os textos que falam sobre aquilo. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás, né? Então a gente precisa metabolizar o livrinho. Precisa comer ele, metabolizar ele, digerir ele dentro de nós. Para que aconteça a nutrição. Se não houver metabolismo, não tem a nutrição. Se não digerir, não faz o metabolismo. Então a gente precisa digerir, precisa ler, estudar, meditar, para que ela faça essa transformação dentro da nossa mente. E por que ele fala aqui que na boca era docinho igual mel e no estômago era amargo? Porque quando você lê a Bíblia, presta atenção nisso, a gente se depara com o amor de Deus, a doçura do Evangelho, da salvação em Cristo, na misericórdia do que Ele fez por nós na cruz e que nos deu vida e vida em abundância. Isso é a doçura que a Bíblia traz para nós. O amor que Deus tem por você a ponto de ter morrido. Mas o que é amargo? Porque a Bíblia também traz juízo. A Bíblia também traz renúncia. A Bíblia também traz que se a gente não se converter e não mudar a vida, a gente está lascado. Esse é o amargor que o livrinho traz no estômago da gente, quando a gente digere e percebe que eu não estou vivendo de acordo com aquilo que ela está falando. Que eu preciso renunciar, que eu preciso deixar de ser isso aqui, preciso deixar esse pecado, essa fraqueza e ser transformado e mudar. Esse é o amargo. De renúncia. De saber que eu estou sendo sem vergonha, que eu estou fazendo o que eu não devo, que eu preciso parar e mudar. Então, quando a gente metaboliza a Bíblia, quando a gente digere ela, e ela começa a entrar dentro de nós, começa a acontecer essa transformação. Muda, primeiramente, depois muda a linguagem e depois muda o comportamento. Pode ver que quando uma pessoa se converte, pastor era assim, quando se converte, antigamente, antes de se converter, era só palavrão. Depois que se converte, começa a querer falar de Jesus até com poste na rua. Isso acontece, por quê? Porque muda a linguagem, muda a mente, muda a linguagem e o nosso comportamento muda também. Porque eu começo a amar, começo a fazer o bem, começo a ser justo. Acho que foi semana passada, eu escrevi lá no nosso grupo, a Vinde. Vocês não estão no grupo, né? Não que for. Sobre adoração. O que é adoração? Eu coloquei lá, adorar não é somente vir aqui cantar, não. Adorar é chegar na hora no serviço. Adorar a Deus é ir trabalhar, cumprir o seu horário, mesmo que ninguém esteja olhando. Adorar a Deus é quando você está sozinho, você continua sendo fiel. Adorar a Deus é servir o outro, fazer para o outro aquilo que ele precisa. Então as pessoas acham que adorar é só vir aqui na igreja e cantar, não é vida. Adoração é ir lá no hospital visitar alguém. Adoração é cuidar do seu pai, da sua mãe na velhice. Adoração é tudo isso que a gente faz em prol do outro. E de fazer o que é justo. Se eu estou ganhando para fazer isso aqui, eu vou fazer. Então isso é metabolizar a Bíblia, é pegar isso aqui e colocar dentro de nós. Ela é poderosa para transformar a nossa vida. A mudança acontece dentro de nós quando a gente metaboliza. Então como que a gente come o livrinho? É assim, metabolizando, digerindo ele. Não é simplesmente lendo, não. Lendo e fazendo a digestão da palavra. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, para terminar.
essa ministração. Eu espero muito que você saia daqui hoje pensando, eu vou começar a comer o livrinho. Metabolizar e digerir ele. Em 2014, eu fiz o curso de nutrição lá em Londrina, técnico de nutrição. E foi tão importante para mim fazer isso, porque eu aprendi a respeitar muito o meu corpo. O que eu como e o que eu não como. Eu acho que todo mundo deveria, um dia eu vou trazer para vocês aqui, como que acontece o sistema digestivo. É a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei apaixonada quando eu ouvi isso, porque lá no curso tem todos os sistemas lá do corpo, desde o osso e tudo, mas quando chegou no sistema digestivo, eu achei que foi a coisa mais linda. A engenhoca que Deus fez dentro de nós para digerir o alimento. É a coisa mais linda do mundo. Então, é a mesma forma com a Bíblia. Ela entra dentro de nós e vai metabolizando, digerindo, fazendo todo um processo que vai acontecendo dentro da gente e transformando. Então, eu quero fazer uma pergunta para você hoje, para que você saia daqui disposto e disposta a trazer alguma mudança na sua questão do livrinho aqui. De leitura e de tirar um tempo para isso. Presta atenção. Se eu trouxer 5%, só 5%. Quanto que é 5% de 100? 5. Só 5. Se eu trouxer 5% mais hoje aqui, de consciência para você, para a minha vida e para a sua espiritual, sobre o que eu aprendi hoje, sobre o livrinho, sobre a leitura, sobre a digestão e o metabolismo do livrinho. Então, se eu trouxer 5% mais de consciência para você hoje, sobre o que você aprendeu, só assim, o que você faria? A respeito do que você ouviu aqui hoje. Só pensa aí. Se eu trouxer 5% mais de consciência para você, na sua vida espiritual, sobre o que nós ouvimos aqui hoje, sobre a leitura do livrinho, sobre a digerir e metabolizar o livrinho, o que você faria de mudança na sua vida diária? Ah, pastora, eu não tenho tempo para ler, não gosto de ler. Adulto não faz só o que gosta. A gente faz o que precisa, não é? Se a gente fizesse só o que gosta, a gente não fazia um monte de coisa. Nem todo mundo gosta de brócolis, de couve-flor, de abobrinha, de chuchu, churubeba. Mas a gente precisa colocar essas coisas na nossa alimentação. Nem todo mundo gosta de trabalhar, mas tem que trabalhar. Nem todo mundo gosta de algumas coisas, mas tem que fazer, porque tem necessidade de fazer. Quem que gosta, né? Então eu vou falar de novo essa pergunta para você ir para casa hoje com ela na cabeça. Se eu trouxer 5% mais de consciência para a sua vida espiritual sobre o que você aprendeu aqui hoje, o que você vai fazer com isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso vir aqui trazer uma ministração dessa e você ir para casa e continuar tudo do mesmo jeito. Isso pode acontecer e isso acontece muitas vezes. Por isso que eu estou te chamando para consciência. 5% só de consciência que eu quero que você coloque nisso aqui. O que vai mudar na sua vida a partir de hoje? Sobre o livrinho. Come o livrinho. Metaboliza o livrinho. Digere o livrinho. Versículo que seja um. Mas se você colocar ele, é capaz de tirar a fortaleza da sua mente, transformar em verdade do Evangelho.
Amém? Vale um esforço. 5% de esforço. E eu queria pedir para o pastor vir aqui orar por nós. E essa massinha que você está aí na mão, nós vamos terminar essa dinâmica na semana que vem. Amassou bem ela? Fez um boizinho, uma bolinha, qualquer coisa aí. Mas lembra da cor que você escolheu, porque semana que vem você vai pegar essa mesma cor, essa mesma massinha, tá? Vamos devolver ela ou vai levar? Não, vai deixar aqui comigo. Porque vai que esquece em casa semana que vem. Então vai ficar aqui comigo, mas lembra da sua cor, porque eu não sei qual que é. E na semana que vem você vai entender o que eu quero com essa massinha. Eu venho aqui para terminar essa dinâmica com você. Amém. Glória a Deus. Isso que a pastora falou aqui não é novidade para nós, mas todo dia tem que ser novidade, né, Flor? Porque a gente vai calejando, Júnior. A gente vai falando assim, tô ouvindo isso tantas vezes, será que realmente precisa? Aí a pastora ministrando aqui, eu estava lembrando do vídeo que você mandou para mim das folhas lá. Quando você não limpa aquele lugar, nós fomos lá semana passada, né, na parte de baixo, as folhas tomam conta, a sujeira, aquilo que é tão bonito, tão belo, fica tão feio, sujo, dá impressão de desleixo, né? De abandono. De abandono. E uma coisa que quem vem ali quando encontra limpinho, paga e paga caro para alugar aquele lugar para se divertir. Mas aquele lugar precisa estar atrativo, bonito, limpo, organizado. Mas se você não manter, você não precisa ir lá sujar. Não precisa ter uma festa lá para sujar, né? Basta não limpar. E assim também é a nossa mente, sabia? Você não precisa ir atrás de porcaria para sua mente ficar suja. Você não precisa jogar lixo dentro da mente. Basta você não limpar ela pela palavra. Você lembra quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos? Ele pôs a bacia e ajoelhou ali, lavou os pés. E quando ele foi lavar os pés de Pedro, sabe o que Pedro falou? Não, o senhor não vai lavar meu pé não. Falou, por quê? Não, porque o senhor não vai lavar meu pé não. Porque era costume do empregado da casa lavar os pés de quem chegava. Todas as pessoas que chegavam, eles andavam de sandália, ao entrar na casa para poder comer, eles lavavam as mãos e os pés, porque estavam com os pés empoeirados de andar no deserto, no chão de terra. E eles sentavam, Júnior, numa mesa baixinha assim, a mesa deles é baixinha, eles sentavam de lado assim, então um inclinava perto do pé do outro. Então era falta de higiene. Mas quem lavava os pés de quem chegava era o empregado da casa, o escravo. E Jesus, então, ele toma a forma de servo, de escravo, se humilha lavando os pés dos apóstolos e fala para eles, quem aqui é o maior? Eles falam, o senhor é o mestre. Ele falou, então, eu sendo mestre, lavei os vossos pés. Vão vocês e façam o mesmo. Só que aí Pedro falou, o senhor não vai lavar meu pé não. Tipo, não mereço. Aí Jesus falou para ele, se você não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. E Pedro raciocinou, né, aquilo que você falou, né? Parou para pensar, ouviu a palavra de Jesus e falou, mas se for assim então, me lava inteiro. Não lava só os pés, lava eu todo. Sabe o que Jesus falou para ele? Não precisa, Pedro. Vós já estáis limpos pela palavra. Jesus está dizendo assim, a palavra que eu tenho ensinado para vocês está lavando vocês, está limpando vocês. A palavra de Deus é uma água que vai caindo constante. Imagina, Júnior, aquela cachoeira que tem lá no fundo da sua casa, lá no quiosque. Quando chove lá em cima, vem uma água suja, né? Passa um pouquinho, ela limpa de novo, né? E aquela água que fica caindo ali, você vai ali naquele lugar que ela está caindo, está limpinho. Mas o Júnior não fica jogando sabão, que boa lá não. É de tanta água bater ali, aquele lugar vai ficando limpinho.
quando não tem a chuva, aquelas pedras que ficam ali ficam limpinhas. Por quê? Porque a água vai passando, vai passando, vai passando, vai passando e vai tirando a impureza. E assim é a palavra na nossa vida. Por isso a importância de meditar na palavra. Ela vai lavando a mente, lavando o coração, lavando o entendimento. E ela é tão séria nisso que o apóstolo Pedro, lá na sua carta, esse mesmo Pedro que falou para Jesus, lava o meu corpo todo, Jesus falou, não precisa porque vós estar limpo pela palavra, ele vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela pela lavagem da palavra. Que o homem ministra a sua esposa com a palavra, assim como Cristo ministra a igreja com a palavra. Olha que coisa séria. Se você pesquisar aí, difícil encontrar um homem que tem essa disposição, coragem, entendimento de falar, meus filhos, senta aqui que eu vou ler a palavra para vocês. Fica esperando que o pastor faça isso no culto, que o pastor resolva uma crise lá da sua casa. Quem dera uma oração aqui, pela imposição de mão, resolvesse 10 anos de palavrões, mentiras e traições. Não resolve. Pode acontecer um milagre? Pode, mas precisa de muita cura, muita ministração do Senhor. Mas não é impossível por causa do poder da palavra. Então eu queria desafiar você a pegar esse texto aqui. Todo mundo fala que ia ser conquistador como Josué. Josué ficou no lugar de Moisés. Josué não conquistou porque ele era bom somente, mas porque ele aprendeu com Moisés, ele foi discípulo de Moisés, ele ficava ali na beira da tenda, e quando Moisés se retirou da história, quem que assumiu o lugar de Moisés para levar o povo para dentro da terra? Josué. E ele chega e diz isso, o Senhor fala para ele, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Lá naquela época era o livro da lei, ali o Deuteronômio ali, as leis levíticas, mas para nós hoje, nós entendemos que as escrituras escuta o que eu vou falar, as escrituras são o texto, a palavra viva é Jesus. Você tem que ler o texto das escrituras para conhecer a palavra viva que é Jesus. E o texto de Josué diz, não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes, medita nela, quando? Todo domingo, 6 horas no culto. Sabe o que quer dizer de dia e de noite? O tempo todo. A palavra tem que estar dentro de você o tempo todo. Ele não fala ficar lendo o dia inteiro, fala medita. Não, você lê, meditar. Fica metabolizando. Digerindo aquela palavra. Ruminando. O texto original é ruminando. Sabe quando o boi come, engole Eu fiquei sabendo lá na chácara do Júnior que o cavalo não faz isso, né? É só o boi que come e tem um estômago extra, né? O cavalo não tem isso. Mas o boi, ele rumina. O texto lá, a palavra é ruminar. Quer dizer, você vem aqui, ouve a palavra, ou aqui na sua casa, você medita na palavra, lê ela, mas durante o dia, no decorrer do dia, você começa a meditar naquilo. Você fala, puxa, ontem o Senhor falou comigo, essa manhã eu li esse texto, isso está me incomodando, eu preciso aprender algo mais, eu vou pesquisar, eu vou estudar. Ele está dizendo, medita nela de dia e de noite. Para quê? Para você ter cuidado de fazer conforme tudo quanto nele, no caso ali, a lei está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Eu acho fantástico. Deus fala, você quer se dar bem? Vai por aqui. Quer ter saúde? Coma isso. E o que a nossa mente faz? Eu vou por aqui. Deus falou para ir por aqui. Pegar um atalho. Eu vou pegar um atalho. Sabe por quê? O fulano falou que foi por ali, foi bom. Deu certo. A primeira vez que alguém ouviu esse conselho, se deu mal. Lembra lá no Éden? A serpente falou, Deus falou para você que pode comer todas as árvores? Sim, falou. Menos daquela. Nada. Pode comer sim. Bobagem. Ele falou isso porque se você comer, você vai virar o popstar do Jardim do Éden. E a Eva foi e deu ouvido, né? Olha lá, então Deus fala assim, não faça isso, não coma aquilo, para o nosso próprio bem. Mas a nossa mente, sem a lavagem da palavra, vai querer fazer totalmente o oposto do que a palavra diz. A palavra diz, perdoa, você vai falar, não perdoa. Ame, não quero amar.
Caminhe junto. Não, quero viver sozinho. Vai atrás, resolva. Não, prefiro deixar quieto. Pague o que deve. Não, eu vou enrolando, suja o nome dela, depois pega o nome do outro, pega o nome... Conhece gente assim? Gente que encosta no outro só para sujar o nome. Eu conheço gente que sujou o nome da família todinho. Começou pelo dele, o da outra, do outro, todo mundo passou pelo crivo daquela pessoa. E um dia veio para mim, você podia? Eu falei, não. Como é que eu vou emprestar meu nome para alguém que sujou o nome da família toda? Se eu não sou da família, quem vai fazer comigo? Vai me matar. Mas o texto diz que é para nosso bem. Então eu queria desafiar você, e vamos orar, fique em pé, você que está em casa, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação conosco. Vem aqui, crianças, vamos orar com vocês também. Vem cá, crianças. Olha que bonitinho o trabalhinho delas, ó. Pintaram o desenho de Sansão. Sansão, eu tenho uma vida abençoada. Olha que maravilha. A força de Sansão. E o outro, deixa eu ver esse aqui. Olha aqui o Christian, o profeta Naum. Instrumento musical, ele compôs instrumento musical. Sabe o que está escrito em Naum? Você não vai esquecer, Naum 7. O nome já diz Naum, então é 1. Naum 7. O que está escrito em Naum 7? Cadê o seu, Théo? Traz o lá para ver também. Em Naum 7, Naum 1, 7 está escrito: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Olha atrás desse aí. Eu vi uma flauta, que bonito, bem colorido. Você que pintou, Cristian? Parabéns, cara. Amém. Deixa eu ver o seu, Théozinho. Segura isso. O Theo, nossa, mais forte de todos aqui, hein, Theo? Levantou um leão. Quem que é esse cara aqui? E esse É o Davi? rabisca daí foi o Estevam. E esse aqui, ora, a serpente... O Estevam que rabiscou? Esse Estevam é terrível, né? Ora, a serpente era mais... Aqui, ó, a serpente lá que eu acabei de falar, né? Muito bem. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Merece um prêmio. Vou dar um prêmio para vocês lá no final. Eba. Vamos orar? Fica aqui do lado do pastor para nós orar. Vem cá, criança. Vem cá, Cristian. Que essa palavra meditada de hoje encontre espaço no coração dessas crianças. Amém. Se essas crianças crescerem ouvindo, aprendendo, estudando, meditando, eu tenho certeza que Deus não mente. Essas crianças serão bem-aventuradas. Amém. Independente de como estará o mundo até lá, elas serão pessoas firmes na rocha. Em nome de Jesus. Serão pessoas dignas de serem elogiadas pelo testemunho da fidelidade ao Senhor. Amém. Faça isso, Senhor, na nossa casa, na nossa Em família. nome de Jesus. Que a Tua palavra tenha primazia. Que antes de tudo nós possamos ter este livrinho que foi lido aqui como o livro da vida do Senhor na nossa vida. Amém, Senhor. Porque assim como o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, nós queremos aprender a meditar no livro que o Senhor deixou para nós, que são as Amém. Em nome de Escrituras. Jesus. Nós entendemos que ali tem muita coisa que não é para os nossos dias de hoje, mas também entendemos que ali contém histórias tremendas de pessoas que seguiram ao Senhor até o fim e foram elogiadas pelo Senhor. Faça isso na casa do Júnior, Em nome de Jesus. da Viviane, Amém, Senhor. da Valdirene, minha casa, na casa de todos que estão nos ouvindo Em nome aqui. de Jesus. E abençoe, Senhor, essas crianças, em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Que eles recebam a bênção do Senhor. Que a palavra do Senhor encontre um lugar seguro no coraçãozinho delas, em nome Em nome de de Jesus. Jesus. Da mesma forma, os filhos e netos de todos que aqui estão, de todos que estão nos ouvindo, em Em nome nome de Jesus. de Jesus é que oramos e agradecemos. Abençoe, Senhor, todos que estão conosco aqui, o Heitor, sua casa, sua família. Jesus. Em nome de Jesus, a Marilza, lá no Mato Grosso do Sul. Shalom, minha irmã. Deus abençoe meu primo Jerry, minha mãe que está conosco, minha tia e todos que estarão ouvindo essa mensagem. Muito obrigado. Deus te abençoe. Boa semana. E até semana que vem nós vamos começar uma série. Não perca. Encontros com Jesus. Que Deus te abençoe. Boa semana. Graça e paz. Amém. Aleluia, Senhor.
Amém. Essa tradução sua aí é bem diferente, né, amor? Né? Ah, Tem que deixa eu lembrar. recolher. Deixa eu recolher as massinhas. Ó, o macarrão de maracujá. Fez um macarrão. Esse eu sei que é da Val. Uma bola, eu sei que é do Ju. Meu atraso. Ó, muito bom. Guardar. Minha mãe é vermelha. Ah, o pastor falou que vai dar uma surpresa pra vocês, né? Rosa, azul claro e amarelo. Olha o meu porquinho aqui, Cada um ó. fez uma coisa. Nossa, meu porquinho grudou na Ó, Bíblia. da Viviane uma trancinha, da Emanuele um coração, da Meu porquinho Valdirene um macarrão e do Júnior Massa uma ele pra bola mim, de Théo. Tá futebol. molinho, meu porquinho. Vou guardar. Daí. Ih, tem que recolher o do pastor. Daí, Théo. Tá, essas aqui, eu ó, sei. vou guardar domingo que vem. O prof também. Porca amassou, Théo. Pode lavar.